Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 19, 3. Vamos falar um pouquinho sobre sabedoria hoje. Ter sabedoria. A gente precisa ter sabedoria ou não? A sabedoria torna você uma pessoa feliz. Sabe uma das coisas que eu mais tenho, que eu mais fico bravo? É quando eu me disponho a ir num lugar e aparentemente o caminho é fácil. Aí daqui a pouco você está dirigindo e fala, já passei por aqui. Você fala, nossa, me perdi. Você é tão confiante, você fala, não vou pôr no GPS. Aí você ainda abaixa o vídeo para perguntar para um camarada, né? Não, eu não sou daqui. Não sou daqui. Porque muitas vezes a gente sai de casa planejando algo. Ninguém sai de casa planejando se perder. Sai? Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou gastar o tanque de gasolina perdido. Não, hoje eu vou me perder todinho. Você sai pensando isso? Mas muitas vezes, por não se planejar, a gente se perde no caminho. Então, Provérbios 19, 3 diz assim, é a insensatez do homem que arruína o quê? A sua vida. Mas o seu coração se ira contra quem? É a insensatez dele que destrói a vida dele. Mas o coração dele não diz a insensatez. Ele destrói a vida dele, mas ele culpa quem? Vou repetir o versículo. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Em outras palavras, no português claro, a gente faz besteira e culpa a Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. A gente quer tanto a tua palavra, a palavra que ergue, a palavra que levanta, a palavra que motiva, a palavra que inspira. Nós precisamos de ti, Senhor, todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, vem nos trazer uma reflexão de que a nossa insensatez, a nossa imprudência, a nossa falta de sabedoria destrói a nossa vida, mas a gente culpa a Deus. O nosso coração vai culpar a Deus. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Ninguém planeja destruir casamento, ou destruir as emoções, ou destruir as finanças. Mas a questão é que o lugar para onde a gente está indo, o lugar para onde nós estamos caminhando, ele tem tudo a ver com as nossas decisões. Se você me falar do que você decidiu hoje, eu vou poder dizer para você o lugar para onde você está indo. Me fale das suas decisões e nós conversaremos sobre o seu destino. Me fale das suas escolhas. A gente tem que aprender, e Salomão está dizendo sobre isso, que o problema da destruição da vida está diretamente relacionado às escolhas que a gente faz. Porque decisão é como semente. Para cada tipo de semente, tem um tipo de fruto. Para cada tipo de semente, há um tipo de fruto. E contra essa lei, não se muda. Eu me pergunto, quem seria Abraão, se ele não tivesse tomado a decisão de quando Deus falou com ele ter saído da tenda e saído da sua parentela? Eu me pergunto, quem teria sido o próprio Noé, se quando Deus mandou ele construir uma arca? Quem seria Noé, se na hora de decidir construir a arca, ele dissesse, não, eu não vou tomar essa decisão? Quem seria o próprio Neemias, se quando Deus falou com ele, trouxe o luto no seu coração, e ele foi lá e reconstruiu Jerusalém em 50 dias. Eu fico pensando, quem seria o copeiro Neemias, se na hora da decisão ele tivesse dito não? Quem seria o próprio Pedro, se quando Jesus olha para ele no meio do barco, e Jesus diz assim para ele, larga tudo, larga o barco, larga as redes, e eu vou fazer você um pescador de homens. Quem seria Pedro, se naquele dia ele dissesse para Jesus, não, eu não vou? O lugar para onde a gente está indo tem a cara das nossas decisões. O lugar para onde a gente está caminhando
tem a cara das nossas escolhas. E eu queria dizer para você que não são as condições. A gente diz assim que a gente está caminhando para um lugar ruim, porque a gente tem uma condição ruim. E eu quero dizer que isso é mentira. Porque o que determina o lugar para onde a gente está indo não é a condição que a gente está hoje, mas é a decisão que nós tomamos hoje. Não é as condições, não me fale das suas condições, não converse com as pessoas sobre as suas condições, porque as suas condições, elas não determinam o lugar para onde você vai, mas as suas decisões sim. As escolhas sim. Você não chega a lugares nobres por caminhos precários. São as minhas escolhas. Escolhas sábias, para decidir melhor, porque a gente quer ter uma história melhor. A gente quer deixar um legado. A gente quer olhar para trás e dizer, eu vim de condições péssimas, mas as minhas escolhas permitiram que a minha posteridade fosse diferente. Eu vim de uma história difícil, mas eu no meio da minha história difícil, não me vali da minha condição e da desculpa das minhas condições, e eu aprendi no meio do caos a tomar decisões importantes. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso dizendo o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Toma cuidado com a maneira como vocês vivem. E não seja insensato como insensatos, mas seja como sábios. Eu queria refletir com você rapidamente sobre como a gente recalcular a rota da nossa vida. Porque talvez a gente está vivendo uma vida que não queria, ou indo para um lugar que não queria, ou tendo experiências que não queria. Você olha, tudo isso é culpa da condição que você está. Salomão vem dizer, e Paulo vem dizer para nós, que a única forma de mudar o rumo da minha vida é a sabedoria. É a capacidade de me tornar uma pessoa sábia. É a capacidade de me tornar uma pessoa sábia, para que a minha vida insensatez, mas pela sabedoria, pelo poder da escolha. E Paulo vai dizer, olha, toma cuidado com a sua vida. Toma cuidado com a maneira que você está vivendo. Toma cuidado com a imprudência. Toma cuidado com... Pensa mais, tenha mais calma, tenha mais cautela, corra um pouco menos, fale um pouco menos, seja um pouco mais sábio, seja menos insensato. Calma. Se você for ler Efésios capítulo 5, 16, ele vai dizer, ó, no 5, no 15 ele vai dizer para você não ser insensato, e no 16 ele vai dizer, ó, toma cuidado com o que você vive e aproveita ao máximo o quê? Cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha o 17, portanto não sejam como os insensatos, mas procurem compreender. O que eu tenho que compreender? A vontade do Senhor. É isso. Não seja insensato. Não queira ficar adivinhando as coisas. Algumas pessoas pensam que a vontade de Deus virá como mágica. Tem gente esperando o profeta bater na porta de casa. Tem gente que acha que a vontade de Deus é como aqueles biscoitinhos chinês, já viu? Biscoitinho da sorte. Você mastiga, dentro tem um papelzinho dizendo alguma coisa para você. Algumas pessoas estão achando que a vontade de Deus vai vir num sonho. Mas Paulo está dizendo em Efésios 5,17 que a vontade de Deus é algo que eu compreendo. É algo que eu compreendo, não é algo esotérico. Não é só o ex que te digo, não é só eu vi um vulto, ou não, a vontade de Deus é algo que é envolvido por sabedoria. A vontade de Deus vem por uma compreensão, não é algo que eu simplesmente recebo, mas é algo que eu descubro. Que eu paro para entender, eu presto atenção nele, e eu descubro a vontade de Deus. A vontade de Deus não vem de uma forma mágica, mas ela vem de uma reflexão. Vou parar, vou orar, vou refletir, vou louvar, vou observar, vou ver o que Deus está falando, vou ver o que Deus está tratando, vou ver o que Deus está produzindo, vou compreender o que Deus tem para mim nesse tempo. Se é o tempo de chorar, Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, se é um tempo de choro, eu vou tentar compreender qual é a vontade de Deus para esse tempo de choro. Se é um tempo de colheita, eu vou tentar compreender a vontade de Deus nessa colheita. Se é um tempo de seca, eu vou tentar compreender. Eu preciso ter sabedoria para recalcular minha rota.
Eu preciso ter sabedoria para ajustar meu caminho, para compreender qual é a vontade de Deus, para eu deixar de ser um insensato e tornar-me um sábio. Porque o insensato, ele destrói a sua vida e culpa a Deus. Ele destrói a sua vida e culpa a Deus. E eu quero falar bem rapidamente aqui. Como tornar-se uma pessoa sábia. Posso falar? Quem quer ouvir aqui? Pela palavra de Deus, como se tornar uma pessoa sábia. E a sabedoria vai trazer para você condições de você recalcular a rota. Recalcular seu ânimo, recalcular os caminhos, recalcular o trajeto. A primeira coisa que você tem que guardar no seu coração, eu pedi até para colocar aqui, para você se tornar uma pessoa sábia, busque conhecimento. Busque conhecimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Salomão diz que o conselho da sabedoria é como se a sabedoria fosse uma pessoa e ela falando para você, ó, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. É como se a sabedoria falasse para você assim, ó, me encontre. Use tudo o que você possui para adquirir. Talvez se eu falasse para vocês assim, ó, irmãos, debaixo de uma das cadeiras aqui tem um envelope com um cheque de 15 mil reais. Talvez na hora até mesmo eu ia sair correndo aqui para trás dos 15 mil reais. Talvez se eu falasse, ó, em algum lugar dessa igreja está escondido um envelope com 20 mil reais. Nossa, ninguém ia estar sentado, mas é agora. A gente tinha que ter esse mesmo interesse para buscar sabedoria. Salomão vai dizer, ó, busque, use tudo que você tem. Tua energia, teu dinheiro, teus recursos. Use tudo que você tem para ter sabedoria. Sabe por quê? Porque sabedoria você não nasce com ela. Uma criança não tem sabedoria. Sabedoria você não carrega. Você não nasce, não brota. A sabedoria você busca. A sabedoria é algo que você encontra. A sabedoria é algo que você adquire, lendo, ouvindo, aprendendo. A sabedoria é algo que você tem que levar. A sabedoria te leva para um novo nível de compreensão. Por que Salomão está dizendo, tenha sabedoria? Porque a sabedoria te dá estratégia para você curar um casamento doente. A sabedoria te dá estratégia para você ressignificar a tua vida profissional. A sabedoria te dá estratégia para você dialogar com gente que não dá para ter conversa. A sabedoria te livra de encrenca. A sabedoria te coloca num nível de compreensão sobre coisas que para muita gente é problemática. E para você será alguma coisa que você vai fazer com o pé nas costas. É a sabedoria. Provérbios 10, 14, Salomão vai dizer, os sábios acumulam o quê? Conhecimento. Mas a boca do insensato é um convite ao quê? O sábio, quando fala, edifica. O insensato, quando fala, arruína. O insensato, quando fala, mas por quê? Não é porque o insensato, ele quer arruinar. Ele não tem nada. Ele não tem conhecimento. Ele não tem experiência, ele não tem vivência. Você sabe, irmãos, que uma das grandes questões da vida que leva uma pessoa a ser insensata é o passado. O maior erro, guarda isso no seu coração, o maior erro não é errar. Mas o maior erro é não aprender nada com erro. Todos nós aqui erramos. Mas quando você não aprende nada com ele, sabe o que eu vejo hoje? Pessoas que têm uma experiência no passado devastadora, se machucaram, se feriram, se arrebentaram, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam emoções, perderam amizades, perderam coisas lindas em Deus. Há um custo tremendo para essa pessoa se erguer. Paga um preço tremendo. E quando ela se ergue, quando ela conseguiu superar tudo, ela conseguiu superar o trauma, ela conseguiu superar a dor, ela está cheia de cicatriz, mas tudo curadinho, tudo bonitinho, ela lembra de tudo, mas não dói mais nada. Foi um trabalho maravilhoso para se erguer, anos e anos de luta. E na hora que ela ergueu, na hora que ela se ergueu, ela vai tomar de novo uma decisão. E pasmem vocês, ela vai tomar mais uma vez uma decisão errada. E ela vai se machucar de novo no mesmo lugar que cicatrizou. Ela vai abrir uma ferida no mesmo lugar que ela lutou anos para curar. Mas ela vai deixar de novo alguém abrir. Sabe por quê? Porque é um insensato. Sabe o que a Bíblia diz sobre essa pessoa? Provérbios 26, 11, leia ali, ó. Como o cão volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua. É uma metáfora difícil, não é? É como um cachorro que come o seu vômito, que vomita a podridão, e ele vai lá e come. É assim a Bíblia diz que é a pessoa que erra de novo no mesmo lugar,
que quebra a cara de novo na mesma situação. O passado, irmão, só tem duas coisas: ou o passado é seu professor, ou o passado é sua prisão. Ou você faz do passado um professor e aprende, ou o passado vai ser uma cadeia, você vai estar sempre lá, vai quebrar a cara sempre. Então você tem duas escolhas: ou se aprende com ele, ou se vai ficar preso nele. Volta para a lâmina que tem o número 1 lá. Fala para o seu irmão: você quer ser sábio? Adquira, busque conhecimento. E sabe, a pergunta que você tem que fazer para você, deixa essa aí, para saber se você tem conhecimento. Vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa. Sabe qual a pergunta que você tem que fazer? O que eu sei sobre isso? Vai comprar um carro, vai comprar uma casa. O que eu sei sobre comprar carro? O que eu sei sobre comprar casa? Vai casar? O que eu sei sobre casar? Vai namorar? Porque se você faz essa pergunta e você fala, não sei nada sobre isso, então está na hora de, antes de você tomar uma decisão, você falar com quem sabe, ouvir quem sabe. Se toda vez que você for tomar uma decisão, você se perguntar, o que eu sei sobre isso? Você vai dizer, eu não sei nada, então eu não posso fazer, eu não posso decidir. Não seja um insensato. Aprenda com o seu passado. Não seja como um cão que come o vômito. Aprenda. Não faça do passado uma cadeia, mas faça do passado um professor. Aprenda com ele. E eu declaro que Deus vai derramar um tempo de novo conhecimento. Leia a Bíblia, ore, vai falar com gente edificada, vai ler livros, vai ver coisas que edificam, vai aprender com a tua própria história, vai ver coisas que você já quebrou a cara, que ali você não pode quebrar mais, vai fazer da tua própria história uma história linda de superação, e não uma história trágica de repetição de erro. Quer ser sábio, não quer ser insensato, busque conhecimento. Segundo, quer ser sábio? Guarde o temor. Guarde o temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio. Quer ser sábio? Seja temente a Deus. É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Temer é diferente de ter medo. O medo te afasta, mas o temor te aproxima. Temor é respeito, é confiança. Se você respeita a Deus como Criador, você consegue confiar nele como Pai. Se você respeita a Deus como Criador de todas as coisas, mas qual o problema de hoje? O problema é que a gente não consegue temer a Deus. E o que é temer? Pastor, o que é temer? Provérbios 8:13. Como que eu sei se eu temo a Deus? Temer o Senhor é fazer o quê? É odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Como que eu sei se eu temo a Deus? Eu temo a Deus porque eu odeio o mal. Porque eu odeio aquilo que Ele odeia. Eu temo a Deus. Quando eu preciso me perguntar, irmão, será que isso é certo, isso é errado? Toda vez que você vai tomar uma decisão, e na tua sabedoria você fica, eu preciso falar com alguém se isso é certo ou errado. Isso já é errado. Porque a decisão que vem de Deus, ela é clara. A decisão que vem de Deus, ela é nítida. Aquilo que vem de Deus para você decidir não há peso, há paz, há uma nitidez que está tudo tranquilo, tudo certo, que vai edificar Deus, que vai edificar a presença de Deus na sua vida. Então se você quer crescer, se você quer realocar a rota da sua vida, tema o Senhor. Tema o Senhor. O que vem de Deus não requer muita explicação. O que vem de Deus, essa pergunta de certo e errado, simplesmente é como se a gente quisesse viver no limite da vida. Por exemplo, é como se eu falasse assim, eu quero ver até que ponto eu consigo estar errado parecendo certo. Ou por exemplo, eu consigo ver até que ponto eu consigo ser sujo parecendo limpo. Não brinca com as coisas de Deus. Se você temer a Deus, você vai ter sabedoria. Se você temer ao Senhor, se afastar do mal, Deus vai te dar direção, caminho, palavra. Deus vai te dar sabedoria. Sabedoria para você edificar sua casa, sabedoria para você edificar seu trabalho, sabedoria para você edificar seus relacionamentos, sabedoria para você lidar com o próprio pecado, sabedoria para você lidar com as tentações. Tema o Senhor, repudia o mal. Você sabe que o nosso coração, ele tem uma tendência para não temer a Deus. O nosso coração tem uma tendência para produzir justificativas boas para a gente fazer coisa errada. O nosso coração é bom nisso.
A gente faz as coisas erradas e tem boas justificativas. Tem boas desculpas. Você sabe que para as nossas piores decisões, sempre nós vamos ter as melhores desculpas. Para nossas piores decisões, para nossas piores escolhas, a gente sempre vai ter as melhores desculpas. Vou te dar alguns exemplos que a gente usa muito no nosso coração para fazer, e não tememos a Deus para fazer escolhas ruins. Quer ver alguns exemplos de desculpas que a gente dá? Eu vou fazer isso aqui, mas não vai machucar ninguém. Você sabe que quando você pensa isso, você já está machucando. Vou fazer apenas uma única vez. É só essa vez. Não vou fazer mais. É só para eu ver como é. É só uma vez. Tá, eu vou fazer, mas eu vou tomar cuidado. Se eu vou tomar cuidado, não é para eu fazer. Significa que eu vou fazer uma coisa que eu vou ter que ficar vigilante. Não. Faz muito tempo que eu não tenho isso, então eu mereço. Eu mereço, é uma compensação. Não, eu vou fazer, mas quando der problema eu pulo fora. São coisas que aparecem no nosso coração e que aparentemente parece ter uma boa desculpa, um bom papel de presente, mas simplesmente tira de nós a sabedoria e produz em nós a insensatez, a destruição, a ruína. É por isso que o temor ao Senhor é importante para você ter sabedoria. É por isso que temer ao Senhor é importante, porque já viu uma criança? Olha para mim aqui um instante. Uma criança, quando cai uma coisa no chão, o que ela vai fazer? Ela vai pegar. E se ela pôr na boca, tem o mesmo sabor? Sim ou não? Tem o mesmo sabor. Se uma bala cai no chão, ela continua tendo um sabor de bala? Mas o que o pai fala? Não ponha na boca. Porque o pai não está preocupado com o sabor, o pai está preocupado com a saúde. Não é isso? A bala tem o mesmo sabor, a comida tem o mesmo sabor, mas pelo pai ter mais conhecimento, pelo pai saber que existem bactérias no chão, existem outros agentes do chão, ele sabe que a bala tem o mesmo sabor, que o arroz tem o mesmo sabor, que o pedaço de carne tem o mesmo sabor, mas não tem a mesma saúde. E talvez naquele momento, comendo aquela bala, comendo aquela carne, aparentemente era como uma carne que não tivesse caído no chão, mas ao longo do tempo, aquela carne que caiu no chão pode produzir doença. Então o pai diz, não ponha. Assim é o pecado. Se eu tenho temor a Deus, aparentemente parece não ter aquele, pastor, aparentemente parece ser inofensivo. Aparentemente parece ser uma coisa boba, parece ser uma coisa inútil. Então eu vou pôr na boca e parece que tem um gosto que é saudável, tem um gosto que é certo. Mas se eu tenho temor a Deus, Deus vai me dizer, não ponha na boca. Porque pode ter um sabor, mas não vai te dar saúde. Pode ter sabor de lícito, pode ter sabor de honesto, pode ter sabor de correto, mas ao longo do tempo isso vai produzir em você doença. Então o pai vai dizer, não ponha na boca, não ponha na boca. E é por isso que você tem que ter temor ao Senhor, por isso que eu tenho que ter temor ao Senhor, para que a gente não caia em armadilhas. Guarde o temor. Provérbios 3:5, Salomão vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoia no teu próprio. Não confia em você. Não se apoia na tua emoção, no teu entendimento. Olha o versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Tema o Senhor e evita o mal. É mal, Senhor, está trazendo aperto no coração. Cai fora. E isso dará a você o quê? Saúde ao seu corpo e vigor. Há uma promessa para quem teme a Deus. Quer receber a promessa? Levanta a mão. Salmo 25:12. Há uma promessa para quem teme o Senhor. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Levanta as mãos. Se você temer ao Senhor, você não vai se perder no caminho. Se você temer ao Senhor, você pode estar num dia nublado, numa noite escura, você não vai se perder no caminho. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Você não vai se perder no caminho. Tema ao Senhor. E por fim, quer realocar a rota, quer reconstruir a vida, tenha sabedoria. E como que eu me torno sábio? Busque conhecimento, guarda o temor. E último, terceiro, procure conselhos. Procure conselhos.
Provérbios 15, 22. Salomão vai dizer para nós: os planos fracassam por falta do quê? De conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Salomão está dizendo, ó, não deixa teu plano do amanhã fracassar por falta do conselho. Quem você ouve? Quem você se espelha? Quem você observa? Com quem você partilha? Quem você pergunta? Sábio, o sábio sabe quando não sabe. O tolo, ele sabe sempre. O tolo sempre sabe. O tolo não pergunta nada para ninguém. O tolo não pergunta a opinião de ninguém. O tolo sempre sabe. Mas o sábio, ele sabe que nunca sabe. O sábio sempre pergunta. Não sei se você está entendendo a palavra, mas eu quero que você compreenda. Eu já tomei decisões erradas. Por muitas vezes não querer ouvir pessoas que eu sabia que poderiam jogar um balde de água fria na minha emoção. Eu já comprei coisas erradas. Já me precipitei em coisas, porque eu falava, eu não vou contar para algumas pessoas, porque eu sei, se eu contar, talvez ele vai falar para eu parar, para eu não comprar, vai dizer para eu pensar melhor, e eu não quero pensar mais. Eu não quero refletir mais, eu quero satisfazer a minha vontade, eu quero comprar, eu quero ter. Então eu não vou encontrar ninguém pelo meu caminho que possa parar o que eu quero. Eu fui insensato, eu fui tolo. E a consequência da tolice, muitas vezes o que é? É a vergonha. É ter que entregar uma coisa porque não consegue pagar. É ter que muitas vezes pedir perdão para aqueles dizendo, olha, se eu tivesse... É ter que ouvir desaforo, dizendo, ó, se você tivesse me perguntado... Quando você não sabe o que fazer, você tem que procurar gente que dá fruto na área que você precisa. O sábio ouve gente que frutifica na área que você está plantando. Você quer plantar no teu casamento? Vai andar com gente, vai ouvir gente que está colhendo muito em casamento. Você quer ser um profissional bem sucedido? Vai ouvir gente que venceu na área, vai perguntar como é. Vai ouvir pessoas, para de ouvir gente que não tem fruto em lugar nenhum e na área que você quer ter fruto. Vai buscar conselho, conselho de quem conhece. Pergunte para você, quem sabe melhor do que eu sobre isso? Estou tendo esse problema, quem sabe melhor do que eu sobre isso? Vai ouvir. Fica ouvindo tranqueira, fica ouvindo gente que sabe menos que você, fica ouvindo pessoas que não têm compromisso com Deus. Essa é a palavra que Deus me deu aqui hoje para tratar com a gente. Porque tem hora que a gente está saindo de casa, como eu muitas vezes saio, certo de que vou chegar num lugar, e gasto um combustível terrível, porque simplesmente eu não me preparei para sair de casa. Eu não recalculei a rota. Eu não percebi que havia imprevisto. Talvez no meio do caminho é uma rua interditada. Talvez eu vou ter que fazer um caminho diferente. E agora, aquela viagem tranquila em direção ao meu destino, está uma viagem enfadonha, cansativa, cheia de dúvidas, simplesmente porque eu sou um insensato, porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho temor e porque eu não ouço ninguém. E agora minha casa, minhas finanças, meu trabalho, minha espiritualidade, minhas amizades, tudo está afundando porque eu me tornei um insensato. Aí você fala assim, pastor, mas eu estou vivendo uma fase difícil. Irmãos, eu gostaria muito de dizer para mim e para você, que Deus, Ele nos livra da colheita das sementes ruins que plantamos. Mas Deus não nos livra. A Bíblia diz que tudo que a gente plantar, certamente nós vamos colher. Mas eu digo para você, tenha muita dignidade para colher o fruto da semente ruim. É isso que a gente muitas vezes não tem. Se você comprou uma coisa e se arrependeu, tenha a dignidade de pagar, mesmo arrependido de ter comprado. Está entendendo? Pastor, eu casei, levou para o altar, tenha a dignidade de honrar essa pessoa, de amar. Tenha a dignidade de colher, por quê? Porque nenhum fruto é eterno. Colha o fruto amargo com dignidade, mas comece a plantar sementes boas, com sabedoria, conhecimento, temor e conselho, e você
viver a fase que Deus vai permitir que você viva logo mais. Sabedoria para recalcular a rota. Sabedoria para conduzir minha vida para um novo nível. Feche os seus olhos.